Olá, eu sou a professora Andréa Serpa, da Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação, curso de Pedagogia. E esse é o Alfabetização Sem Cartilhas, um curso de extensão que eu desenvolvo na UF e também para alfabetização, a disciplina obrigatória do curso. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a história da escrita e a história da alfabetização no Brasil. Então, vamos lá. A necessidade é a mãe da inventividade. A escrita é uma necessidade social. Primeiro, a gente precisa lembrar que, na verdade, a história da humanidade remonta a 200, 300 mil anos atrás. E desde sempre a gente teve linguagem, desde sempre a gente criou narrativas. Então, a narrativa, as histórias, o contar histórias, ao inventar narrativas, ao nos comunicarmos pensando nesse ontem, agora e depois, é típico da linguagem humana, é uma propriedade do humano que só a nossa linguagem possui. Mas a linguagem humana tem 200, 300 mil anos, a escrita tem apenas por volta de 4.500, 5.000 anos. E ela nasce na Suméria. Na verdade, ela vai florescer ali entre 2.550 anos antes de Cristo. A Suméria foi a primeira cultura da Terra que fez a relação entre a fala e a escrita. E a gente vai lá. A escrita surge como uma necessidade. Na verdade, a gente tinha necessidade de contar, de registrar a nossa vida. À medida que a sociedade foi se complexificando, surgiu a necessidade do registro. E essa necessidade surge lá na Suméria. Mas ela não surge direto como uma escrita fonêmica, quer dizer, como uma relação direta entre os fonemas da fala e o registro escrito. A escrita sumeriana ela vai passando por várias etapas. A escrita mnemônica, que é uma correlação do objeto coisa, quer dizer, o desenho significa exatamente aquilo que o desenho quer significar. Então, se eu desenho uma vaca, eu quero dizer vaca. Depois a gente passa para a escrita logográfica. O desenho tem correlação com uma ideia. Então eu desenho o sol, mas pode significar brilho, brilhante, iluminado, luz, branco, dia. Pode significar um monte de coisas. Depois a gente passa para a escrita ideográfica, onde um desenho simplificado representam ideias e não palavras. Então o pé pode significar estar a pé, caminhar, caminhada, né? Então pode ter outros sentidos e quando combinados com outros signos vão adquirir ainda mais sentidos. E aí a gente chega na escrita cuneiforme. O desenho é dos sons e não mais das coisas, quer dizer, a gente não correlaciona mais a escrita às coisas, mas sim aos fonemas. Vincula-se à linguagem oral. A escrita representa os sons e não mais as coisas. Mas veja, por que a gente está falando disso? Porque, na verdade, isso nos dá algumas pistas para nós pensarmos. A escrita, ela não surge apenas por um caminho. A gente não surgiu já pensando a escrita foneticamente. A escrita foi fazendo uma caminhada. E era escrita. Então, a escrita mnemônica era escrita. A escrita logográfica é escrita. A escrita ideográfica é escrita e ainda existe no nosso planeta, né? Os povos orientais, vários povos, usam ainda a escrita ideográfica. Então, elas são escritas. Por que a gente está conversando sobre uma história tão velha, né? Por que a gente está falando da Suméria? Porque as crianças, elas também percorrem esse mesmo caminho. Então, quando o seu aluno desenha, é escrita. Quando ele faz um signo, quando ele representa uma ideia através do desenho, quando ele desenha um emotion, por exemplo, ou quando a gente se comunica por emotions, é escrita. É escrita também, só não é uma escrita fonética, mas é uma forma de comunicação que se relaciona através dos signos, através de desenhos que representam coisas, que representam ideias. E a criança, ela faz esse percurso também. Então, às vezes a gente se pergunta assim, quando começa a alfabetização? Quando é que a sua criança começa a desenhar? O alfabeto surgiu em diferentes espaços-tempos do mundo, né? E ele foi da Suméria para o mundo. Então a gente vai ter no Egito, na China, na Mesopotâmia, na Babilônia, nos fenícios. O alfabeto é um conjunto de sinais da escrita que expressa sons individuais
de uma língua. O alfabeto sumério foi o princípio da fonetização da escrita. O alfabeto semítico, representação das consoantes vogais subentendidas pelo contexto, criação das sílabas. É interessante que quando nós vamos estudar lá na frente, a Emília Ferreiro e a questão dos níveis, né? E ela fala do nível silábico, onde as crianças, elas representam a sílaba não pela sílaba completa, com 2 ou 3 letras. Elas representam a sílaba por uma única consoante ou uma única vogal. Os semíticos, eles conseguiam se comunicar e escrever, escrevendo apenas as consoantes. E o som da vogal era subentendido. Quando a gente pensa hoje, por exemplo, quantas coisas na linguagem, né, da internet, que a pessoa bota B, Z, L, né? BLZ, beleza. Ou VC, você. Ou CD, KD. Ou então KD. Escreve foneticamente, KD. Então, KD, né? Você bota K, né? D, V, C. Cadê você? E a gente compreende, porque a gente compartilha dos sentidos. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Então, a partir do momento que eu compartilho, né, dos sentidos daquele código, que eu compreendo o sentido daquele código, eu consigo decodificar, mesmo que não seja a palavra completa. Bom, os gregos criaram um sistema de vogais, o alfabeto completo com 27 letras, a origem do alfabeto latino. A escrita, ela possui algumas características que às vezes as pessoas não compreendem essas características, inclusive tendo bastante preconceito com isso. Na verdade, a escrita busca sempre a simplificação. Ela vai buscar, assim como na fala, nós vamos buscar uma escrita cada vez mais simples, cada vez mais econômica e cada vez mais ágil. Não, isso não é um fenômeno de agora, da internet. Há muitos anos atrás, nós tínhamos um vocabulário muito mais rebuscado, palavras muito mais complexas como vossa senhoria, que aí vai virando vossa mercê, depois vai virar vós-me-cê, e depois vai virando, quer dizer, vós-me-cê é a forma simplificada e, portanto, durante muito tempo errada, de falar vossa senhoria. Hoje a gente fala você. Tem algumas pessoas que falam você, tem gente que fala só cê, né? Você vai, né? Então, você vai. Então, essa é um movimento da própria língua. Essa é uma estrutura da própria língua. É claro que a língua falada, ela se movimenta muito mais rapidamente, ela muda, ela modifica, né, no falar, na interação dos falantes, muito mais rapidamente do que a linguagem escrita. E vejam, isso é importante, porque assim nós conseguimos manter a unidade da palavra, nós conseguimos manter a unidade da língua. Então a língua falada, ela vai passando por fases. Quantas palavras, gírias aparecem, desaparecem, né? Então, o rapaz bonito, ele deixa de ser pão, passa a ser broto, passa a ser gato, né? Então, vai evoluindo. Novas palavras vão ganhando novos sentidos e novos significados entre os falantes, que compartilham daquele contexto, que entendem aquele significado. Só que, na escrita, eu preciso manter a unidade da língua, para que todos os falantes desse idioma consigam se compreender e compreender os textos por mais tempo possível. Quer dizer, que a língua tenha uma longevidade, que eu consiga que essa língua ela seja compreendida num espaço-tempo maior. Quanto mais a língua consegue avançar no espaço-tempo, mais eu consigo que falantes dessa língua, né, que pessoas que escrevem nessa língua se comuniquem entre si. Isso permite a troca de ideias, isso permite a comunicação cada vez mais ampliada. Então, a língua do gueto, a língua que como diz o Foucault, né, dentro da ordem do discurso, a língua que fala só dentro de um determinado grupo, né, seja o grupo dos surfistas, o grupo do skate, o grupo da pedagogia, o grupo do direito, o grupo do marketing. Cada comunidade, né, da palavra vai ter sua própria linguagem. Ok, isso é normal que aconteça, né? Mas é também importante que a escola permita que os nossos alunos
compreendam essa linguagem mais ampliada, que eles não fiquem restritos ao seu único espaço, que eles sejam capazes de, pela língua, se mover em outras direções, em outros textos. Isso é o processo de alfabetização ampliada, ou um processo de letramento ampliado. Eu parto do meu mundo, né, do meu mundo local para o mundo global. Eu parto da minha linguagem, né, regional, específica, a minha linguagem que está circunscrita ao meu grupo, e vou ganhando cada vez mais espaços de linguagem, e isso vai me dando cada vez mais inserção social. Bom, outros povos, né, desenvolveram outros sistemas ou permaneceram na ideografia ou holografia. Então, veja, a língua fonética ela não é a única língua do planeta, nem é a melhor, ela é só uma outra língua, uma outra forma de expressar a escrita, tá? Então, os povos foram desenvolvendo escritas que passaram por vários processos. Alguns permaneceram na escrita logográfica, ideográfica, e outros foram para a escrita fonética. Então, foi um processo, né, de construção de conceitos de escrita, tá? A escrita, ela é mais conservadora do que a língua falada. E não tem problema nenhum nisso, ela precisa ser conservadora. A gente precisa conservar. Por isso que é tão difícil às vezes, né? Tem esses congressos internacionais para a gente propor mudanças na grafia das palavras, mas olha, isso é uma conversa difícil, porque você tem os falantes da língua portuguesa brasileira, você tem os falantes da língua portuguesa no Timor, no Moçambique, em Angola, em Portugal. E mesmo dentro desses países, são várias expressões do português de forma diferente. O baiano não fala o mesmo português que o carioca. O carioca não fala o mesmo português que o curitibano. O curitibano não fala o mesmo português que o paraense. Ótimo. Tá certo, é assim mesmo. E não tem língua melhor, não tem falar melhor, falar pior, não tem sotaque mais bonito ou sotaque mais feio. Tem a forma como aquele povo expressa na fala a sua língua. E tudo bem. Agora, a escrita precisa ser única para todos nós. Por quê? Porque sendo única para todos nós, eu posso ler um texto escrito pelo paraense, pelo curitibano, pelo moçambicano, pelo português, e vou compreender, e vou ter uma compreensão. Eu consigo que meu pensamento se mova na direção daquela pessoa, e isso me permite uma interlocução muito maior com o mundo dos falantes da língua portuguesa, certo? Então é importante que a língua seja assim conservadora. A gente não pode ficar brincando de mudar a língua. A língua precisa ter uma certa unidade para que todos os falantes que compartilhem aquilo possam se entender. Isso significa que ela tem que ficar estática, parada, que ela nunca vai ter modificações? Não. Significa que essas discussões precisam acontecer levando em consideração que são mais de 250 milhões de falantes e de escritores na língua portuguesa. Então, se somos mais de 250 milhões de escritores em língua portuguesa, nós precisamos nos encontrar em alguma unidade para que a gente possa trocar e se compreender. Tá? E crescer junto, né, gente? Porque esse é o sentido da língua. Me permitir ouvir o meu pensamento se mover naquilo que o outro escreve. Então, a língua, tendo essa unidade, me permite me encontrar com Fernando Pessoa, né? Então, me permite me encontrar com Boaventura de Souza Santos. Me permite me encontrar com Mia Couto. A língua possuindo essa unidade permite esse encontro. Dois povos que têm a mesma língua de origem, se perderem o contato um com o outro, em poucas gerações terão desenvolvido dialetos distintos. Se possuírem um sistema de escrita em comum, terão garantidas as bases de comunicação entre si. E é sobre isso que se trata a língua escrita. Esse é um ponto que sempre gera bastante polêmica, mas ele é um ponto importantíssimo quando a gente pensa o ensino da língua, quando a gente pensa alfabetização para quê? Quando a gente pensa alfabetização para quem? Quando a gente pensa de que forma eu vou apresentar esse universo para os meus alunos, sejam crianças, jovens ou adultos. Então, escrita é poder. A escrita é poder. Veja, há milhares de anos atrás, quer dizer, né, a gente tem a escrita há 5.000 anos. Em todos os outros
395, né, 295 mil anos, nós nos comunicávamos apenas oralmente. Então, o poder estava no poder da oralidade e da memória, no poder que eu tinha de guardar as informações e, né, transmitir essas informações oralmente com algum encanto, né, com alguma sedução para que isso se fizesse vivo no coração de quem escuta e ganhasse, então, a possibilidade de ser eternizado nas areias do tempo. A escrita, ela vai revolucionar isso, porque eu não vou depender mais da memória, né? Agora eu tenho um documento, agora eu tenho a escrita, agora eu posso registrar isso e isso ficar registrado por milhares de anos. Desde os primórdios dos tempos, os sujeitos reconhecem o poder da palavra escrita, atribuindo muitas vezes uma aura mística, mágica ou maligna a esse poder, né? Então nós temos várias histórias, né, de como se usava a escrita para fazer magia, né? Então botar o nome de alguém na boca do sapo, queimar com fogo, ou botar no potinho de açúcar, né, para o nome ficar doce, para aquele nome ficar doce na boca da pessoa. Enfim, sortilégios, magias, encantos, tudo passava pela escrita. Então, a escrita sempre teve essa aura mágica, né? Como se escrever alguma coisa tivesse um poder. E tem um poder muito grande, né? Então, desde o início dos tempos também, exatamente por ser um poder muito grande, a escrita está restrita a uns poucos escolhidos. É interessante a gente pensar que durante muito tempo na nossa história, a escrita sequer era um objeto de poder dos reis, dos faraós. Tinha uma casta, uma classe, né, que servia a esse poder. Isso também, guardem essa informação, né? Tinha uma casta, uma classe que servia ao poder e que era responsável por contar a história, né? Então registrava-se, contava-se aquilo que interessava como narrativa para aquele poder que estava instituído, para aquele rei, para aquele faraó, para aquela imperatriz. E quando a gente queria revolucionar alguma coisa, a gente começava a contar a nossa própria história, a contar a sua própria narrativa. Então, o poder de narrar é o poder de escrever a história, é o poder de deixar registrado para as futuras gerações o que aconteceu de um determinado ponto de vista. Então, isso é muito poderoso. Por quê? Porque a escrita, ela vai... Antes era narrativa, antes era memória. Agora, nós temos a escrita criando identidades. A escrita vai nos dizendo, né? Os nossos textos, os nossos poetas, os nossos autores vão dizendo de nós, da nossa identidade, da forma como a gente vê o mundo, né? Vão criando, veja, não é o fato histórico, mas os documentos, eles narram, né, um fato histórico. Quem narra? Narra de que lugar? Narrou como? Será que aquilo é fidedigno ao que aconteceu? Não, aquilo é sempre uma versão. Aquilo é sempre uma tradução. Aquilo é sempre, né, uma possibilidade do que tem acontecido. Não é o fato. É uma versão do fato. E uma versão de alguns poucos que tinham o poder de narrar. À medida que a escrita vai ganhando, né, as massas... Por que, por exemplo... era tão importante para a Igreja Católica, Apostólica, Romana, né, manter os textos sagrados exclusivamente para uso, né, do alto sacerdócio. Nem os padres que copiavam a Bíblia eram alfabetizados, eles eram copistas. Eles não sabiam o que estava escrito ali. E se por acaso algum descobrisse o que estava escrito ali, ele seria retirado desse serviço. Porque aquele texto era sagrado, era restrito ao alto clero, não era para todo mundo, né? Por que alguns religiosos foram queimados, né? Enfrentaram a fogueira, porque ousaram traduzir a Bíblia para a língua vernácula, ousaram traduzir o sagrado para o profano, né? Eles ousaram traduzir a língua para uma escrita, para uma língua que o povo entendesse. Como assim? Você vai pegar um texto que é sagrado e vai dar na mão do povo?
Essa foi a grande reforma da igreja, né? E morreu foi gente, viu, gente? Por conta disso. Então, olha como a escrita é poder. Olha como ela é um objeto de disputa. Então, a disputa da narrativa, a disputa do poder, ela sempre esteve presente desde a história que a escrita foi inventada. Ela nunca foi para todo mundo, ela sempre foi um objeto de disputa. Né? Então, a dominação e a conquista de um povo passa necessariamente por rituais onde a sua memória é apagada, monumentos, documentos, livros são destruídos. Então, tem sempre essa disputa. Né? Por quê? Porque se a narrativa, se a escrita cria heróis, à medida que outras pessoas vão descobrindo que aquele herói não era muito herói, né? Ou não era o nosso herói, ele não nos representa mais, eu quero escrever uma nova história. Eu quero reescrever essa história. E veja, isso é para o bem e para o mal, né, minha gente? Isso é para o bem e para o mal. Quem assume o poder, né? Quem assume o poder vai buscando o apagamento da história do outro, tá? Seja o colonizador sobre o colonizado, seja o nazismo sobre os outros povos, as outras culturas, seja também os movimentos sociais que vão reivindicando o direito de escrever a sua própria narrativa e derrubar os mitos, né, os heróis produzidos por uma narrativa branca, eurocêntrica, colonizadora. Então, é isso, não tem um juízo de valor nisso, né? É assim. Vou fazer igual os sociólogos agora. Não sei, mas é assim. Não estou dizendo que é bom ou que é ruim. É assim, né? Então, esse movimento é um movimento de disputa de poder, tá? Então, tem sempre essa necessidade de uma reescrita da história e de um apagamento da escrita do outro. A afirmação da identidade de uma nação, povo, cultura, passa pela forma como esta seleciona, controla e registra a própria história. A língua de um povo é o seu maior patrimônio. Ela guarda mais do que letras, guarda uma forma de traduzir o mundo, guarda lógicas únicas. Então, a palavra, né, tanto a língua falada como a língua escrita, ela é muito mais, né, só para você comunicar coisas. Ela vai produzindo em você uma forma de ver o mundo, uma forma de compreender, sentir, inclusive, o mundo. Né? É interessante, sempre falam isso, né? Como é que na língua portuguesa existe a palavra saudade. E a palavra saudade, ela é intraduzível. Os outros povos não sentem saudade? Sentem, só não tem uma palavra tão boa como a gente tem para isso, né? Em espanhol, as pessoas ficam cheias de um vazio. Saudade é cheio de um vazio, mas não é só isso. E é até difícil da gente traduzir o que é saudade, porque saudade é tanta coisa, né? Eu gosto muito de um verso da música do Chico Buarque de Holanda, né? Que ele exprime assim: saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Isso é lindo, né? A saudade é o revés do parto, né? É o revés do dar a vida. Então, assim, essa frase é tão poderosa, ela faz tanto sentido, mas é isso, é um sentimento que nós temos uma palavra. Outras línguas não têm, elas têm outras palavras. E em cada língua você vai tendo algumas palavras que expressam ideias, expressam formas de ver o mundo que nós também não temos. E aí é que está a riqueza e a beleza da linguagem, né? Isso é muito potente, isso é muito rico. Então, cada vez que uma língua morre, todos nós perdemos. Né? Quando Boaventura de Souza Santos fala de epistemicídio, né? Quando uma cultura morre, quando uma língua morre, quando você perde, né, essa possibilidade, isso é um empobrecimento da cultura humana. Perdemos todos nós. Eu me chamo Bitu. A mana se chama Naná. Bitu é mano de Naná. Naná é mana de Bitu. Isso parece até música, né? Chamo, mano, mana, e aí vai. Né? Isso é um modelo de cartilha. Metodologias de alfabetização. Então vamos lá.
lembrando, antes da gente conversar sobre essa questão de metodologias e métodos, né? Lembrando o quê? Primeiro vamos conceituar. Magda Soares diz que vamos discutir palavras, por isso vamos discutir conceitos, vamos discutir conceito, portanto, palavras, né? Então, primeiro a gente precisa lembrar disso. Cada palavra, ela traz encapsulada um determinado conceito. Esse conceito, ele não é fixo. Esse conceito, cada palavra, conceito, na verdade, ele vai ganhando sentidos, ele vai ganhando novas possibilidades, e a gente precisa entender que cada palavra, ela se refere a um determinado contexto. Contexto histórico, contexto social, contexto, né, da comunidade de falantes que usa aquela palavra. Então, por exemplo, a palavra sinistro. A palavra sinistro, se tiver na apólice de seguro, você sabe que é uma batida, né? Seu carro deu PT e tal. Se a palavra sinistro estiver num filme de terror, nesse contexto, o que é sinistro? A música, o ambiente, a cena pode ser sinistra. E a palavra sinistro, na boca de um grupo de adolescentes, pode ser uma coisa muito, muito bacana, uma coisa incrível. Pô, o maluco o show foi sinistro. Então, o show foi muito bom. Então, as palavras, elas têm a mesma grafia, mas a semântica dela, o significado, o conceito, muda, tá? Muda de acordo com o tempo e de acordo com o espaço. Guardem essa informação. Então, vamos discutir metodologias de alfabetização. A palavra metodologia diz respeito ao estudo dos métodos. Metodologia, tá? Estudo do. Então, quem trabalha com metodologia, na verdade não trabalha com método, trabalha com metodologias. Estuda os métodos e faz uma escolha técnica, ética, científica por algum caminho, fundamentado nesses métodos, tá? Então não tem um método, tem uma metodologia de trabalho, segue um caminho. Tá? Agora, método, a palavra método pressupõe um caminho muito mais rígido, um caminho muito mais com passo a passo. Então, toda vez que você ouvir a palavra método, significa que aquela pessoa vai reproduzir um determinado caminho, uma determinada forma de fazer. Método é isso. Então, você tem um método de fazer canal, significa que todos os canais que você vai... Canal dentista, né, gente? Se você tem um método de fazer uma obturação de canal, sempre você vai seguir aquele método. Se você tem um método de operar vesícula, você vai seguir aquele método. Se você tem um método de alfabetizar, você vai seguir aquele método. Não tem... mas eu faço isso... Então você não tem método. Você tem uma metodologia que se sustenta a partir de um determinado método. Mas você não segue apenas o método. E em educação, é muito interessante que tem professora que fala assim, não, mas eu sigo o método tal. Quando você vai olhar a prática da professora, a sala de aula da professora, você vê que não. Que ela faz muita coisa para além do método. Ela não fica restrita ao método, tá bom? E não é método misturinha, tá, gente? Isso não existe. Método é método, tá? Se você, na verdade, se apropria de práticas outras, por princípios outros, você não tem método, você tem metodologia de trabalho, tá bom? Então, só pra gente deixar as palavras nos seus devidos lugares para não criar confusão, porque mais tarde a gente vai precisar usar isso, tá? Mais tarde, quando a gente for discutir, por exemplo, a expressão método freiriano, né? Vamos discutir isso, se Freire tem um método ou uma metodologia, tá certo? Então, porque o construtivismo é método. Construtivismo é método? Né? Será que é método? Então as pessoas acabam se apropriando, né, de determinados conceitos e usando as palavras de uma forma muito equivocada. Mas André, você não acabou de dizer que as palavras têm muitos sentidos? Tem. Mas quando a gente trabalha as palavras de forma científica, acadêmica, a gente tem que prestar atenção nos sentidos científicos e acadêmicos que essa palavra adquire. Então, por exemplo, a palavra morte na psicanálise, ela tem um sentido que é um sentido para a psicanálise. Não é o sentido do senso comum, né? A palavra morte na filosofia também vai ter um sentido que não é o sentido do senso comum. Então,
as palavras, elas têm conceitualmente um sentido próprio para cada área do conhecimento. Se você é da área pedagógica, a palavra método e metodologia tem para você um sentido pedagógico. E aí você tem que compreender o sentido pedagógico da palavra e você não pode usar ela de forma leviana como qualquer leigo usaria. Por quê? Porque você é profissional da educação. Então quem é profissional da educação usa as palavras conceitualmente tendo fundamento na pedagogia, tá bom? Então vamos lá. Metodologias de alfabetização. Então, lembrando que as práticas pedagógicas são produções culturais, históricas, econômicas e sociais, tá certo? Então, práticas pedagógicas nenhuma, presta atenção, prática pedagógica nenhuma é neutra, tá? Isso não existe. A ação humana no planeta é uma ação política. E eu não estou falando de partido político, isso é outra coisa, isso é uma forma de organização, né, de gestão da nação. Não estou falando disso. Eu estou falando da ação humana no mundo. A ação humana no mundo é uma ação política. Por que política? Porque é uma ação intencional onde eu vou negociar com o outro sujeito determinadas cosmovisões ou ideologias, determinada forma de ver o mundo. Eu acho que o mundo deveria ser assim, deveria caminhar para tal lugar. Eu acho que o comportamento adequado para esse cidadão no mundo deve ser esse ou aquele. Eu vou discutir questões como ética, eu vou discutir questões como morais, como moral. Isso é uma ação política no mundo, tá? Então, todo ser humano, ele tem uma ação política no mundo. Ele está sempre em negociação com o outro, né? Então, você está numa sala de aula. Pessoas têm concepções, né? Ontem a aula pegou fogo, foi ótimo. Você tem concepções diferentes e veja, não é certo ou errado. Isso é um empobrecimento da experiência política, né? Eu tenho minhas posições políticas? Tenho. Eu acho que elas estão certas? Para mim estão. Mas para o outro, ele tem outras posições. E se a gente estiver dentro de um jogo dialógico, e é claro que, lembrando que a palavra, olha aí o conceito, a palavra dialógica significa duas lógicas. Não significa uma lógica. O diálogo não significa, né? Significa diálogo, duas lógicas. Se não é diálogo, é monólogo. Sou eu ecoando a minha própria lógica. Então, quando eu estou em diálogo com o outro, vão acontecer dessas lógicas dizer, eu vejo o mundo desse lugar. A minha experiência, a minha trajetória, os meus estudos me mostram isso. O outro vai dizer, a minha experiência, a minha trajetória, os meus estudos me mostram aquilo. E aí a gente dialoga e o meu pensamento se move na experiência do outro. A experiência do outro me ensina coisas. A experiência do outro vai fazer com que o meu pensamento, ou ele tenha que se articular para melhorar os meus argumentos, ou ele vai fazer com que eu questione a minha própria lógica. E aí a gente cresce. Essa é a ideia. Então, vejam, toda prática pedagógica, ela é uma produção cultural, histórica, econômica e social. Ou seja, ela está nesse caldo político. Porque isso é caldo político, né? O que é cultura? O que não é cultura para mim? Ou o que é... Olha que horrível. O que é subcultura? Como é que eu coloco a cultura do outro como sub, né, em relação à minha? Né? O que é história? O que é história que vale? O que é história legitimada? Quais são os sujeitos que ficam fora, né, da narrativa histórica? O que é economia? Como é que a economia deve se organizar? O que é uma economia justa para todos? O que não é? Então, quem tem direito social, quem não tem direito social, isso tudo são debates políticos. A educação não tem nada a ver com isso? Claro que tem. Porque ela acontece dentro desse debate político. E a gente vai vendo dentro da história da alfabetização como essa educação, né, já que a escrita é poder, né? Então esse poder teoricamente seria distribuído pela escola, né? O conhecimento dá poder, né? Ontem mesmo na sala eu falava, o que te dá poder não é diploma. Esquece essa ideia.
O que te dá poder é conhecimento. O conhecimento te dá poder, tá? Quanto mais você sabe, mais peso esse pedacinho de papel tem. Quanto menos você sabe, mais esse pedacinho de papel não significa nada. Mesmo que seja um diploma de doutorado. Ele precisa estar prenhe de conhecimento, senão ele não significa absolutamente nada. Então, assim, precisamos entender que a escola ela vai sendo atravessada por esse embate político, por algumas pessoas que querem muito que esse conhecimento seja democratizado, que o outro tenha acesso a esse conhecimento, né? Esse conhecimento científico, esse conhecimento tecnológico, esse conhecimento linguístico, esse conhecimento mais elaborado, que vai dar a essa pessoa mais ferramentas para se mover no mundo, para se empoderar. E vai ter gente que vai achar que não, que do jeito que ele tá bom. Deixa ele lá no cantinho dele, deixa ele com o que ele sabe, deixa ele, não, tá bom assim. Não precisa não, isso aí pra ele, isso aí tá bom. Esse nívelzinho aí tá bom, esse textinho tá bom, né? O bitu humano da Naná tá bom. Não precisa mais, precisa ler nada mais complexo que isso não. Então, isso são escolhas. Escolhas, por isso que a gente tem na escola o PPP, é Projeto Político Pedagógico. O que esse P de político tá fazendo aí, minha gente? Porque ele tá dizendo pra gente, olha, o que você faz tem um impacto no mundo. O que você faz é uma ação política. Então, pelo amor de Deus, não existe educação neutra, tá certo? Toda educação é uma educação política. Basta você refletir sobre a favor, como diz Paulo Freire, a favor do que e contra que, a favor de quem e contra quem. Essa é a questão. Neutro você não é. Você vai estar sempre a favor ou contra algum projeto político para a sociedade. Você só precisa ter consciência dele, tá? As metodologias de alfabetização são respostas de um grupo social frente às suas necessidades e projetos sociais. Então, à medida que a história caminha, à medida que a sociedade vai ganhando novos desafios, à medida que determinadas questões vão sendo postas para trás, as metodologias de alfabetização também vão se repensando, porque o que de repente dava conta para um determinado grupo, não dá para outro. O que era perfeitamente possível em um determinado tempo histórico, de repente não é mais possível. As metodologias de alfabetização, como qualquer outra produção humana, possuem pesquisas, teorias, concepções que apontam para escolhas distintas. São concepções, quer dizer, a gente estuda, a gente ou não estuda, né? Porque a ausência de conhecimento, ela também nos coloca em um lugar de ação política, né? Então, se o professor não sabe por que ele está fazendo determinado trabalho, porque ele tem determinada prática, isso também tem uma... Querendo ou não, isso não é neutro, né? Uma ação pedagógica que não tenha consciência política do seu fazer, ela não tem a consciência política, mas ela tem um impacto político, tá? O fazer desse professor, ele tem um impacto político. Ele tem um impacto político, por exemplo, na produção do fracasso escolar. Ele tem um impacto político, por exemplo, na destruição da autoestima dessa criança. Ele tem um impacto político na subalternização do seu aluno. Então, se ele pode não ter a consciência política do seu fazer, né? Mas ele vai ter um impacto político. O fazer dele vai ter um impacto político na vida do outro, na vida de milhares de outros. Aí é o poder da educação. De milhares. Eu tenho 35 anos de magistério. Sabe quanta gente eu já formei? E eu não estou falando só de professor, não. Quantas crianças eu formei, né? Então, 200 dias, um ano inteiro, na interação com aquela criança, o que eu produzi para aquela criança de referência como ser humano, de referência ética, de referência humana. Então, é muito importante o nosso fazer. Ele não é entrar numa sala de aula e passar um separe a sílaba. Essa criança me tem como referência, tá? Então, é muito importante entender esse papel. E entendendo eu ou não esse papel, eu vou continuar sendo referência para essa criança, para o bem e para o mal, né? Quantos de nós levamos, né? Tem um... foi o Miyakoto, gente, que falou?
Agora eu não vou lembrar olha, eu esquecendo a referência. Mas enfim, a infância é um terreno que a gente vai pisar pelo resto da vida. Eu acho que eu vi isso no vídeo daquele sessão de terapia. Então, e é verdade. A infância é o território que você vai pisar o resto da vida. Então, dependendo como, né, você foi tratado na infância, como você foi potencializado ou despotencializado, respeitado ou desrespeitado, subalternizado ou potencializado, isso vai reverberar na sua vida adulta, na sua conduta, na sua forma de estar no mundo. Olha o poder, né? Então, tenha o professor ou não essa consciência, ele está plantando isso. Ele está fomentando isso, tá? Escolhas pedagógicas devem ser feitas por pedagogos conscientes do que cada escolha representa e para o projeto que se filia. Eu sabia que essa questão iria aparecer. Eu só não pensei que fosse logo de saída, mas foi, né? Então, logo na primeira aula, os alunos trouxeram, na verdade eu começo a aula sempre perguntando quais as questões, né? Então surgiram questões bastante interessantes e outras questões que eu quero voltar a elas no final do curso para ver se nós conseguimos atender a expectativa, responder todas as questões de forma objetiva. Mas uma questão sempre aparece. A letra cursiva. É impressionante como essa questão atravessa a discussão da alfabetização. A gente está em 2023. Tanta coisa já foi vencida, tanta coisa já foi teorizada, mas é impressionante como essa é uma questão que ainda aparece como uma demanda. E é uma briga, porque alguns professores já entenderam que essa não é uma questão. Essa sequer é a questão mais importante para a alfabetização. E outros, né, tantos, sobretudo por uma pressão social muito grande, né? Existe uma pressão social muito grande e veja, essas escolas particulares, se fala muito disso, né? A escola privada trabalha com letra cursiva desde os 4 anos e tal. Então eu quero adiantar primeiro uma coisa. Isso não é currículo de educação infantil. Desafio a quem quiser, aí tá, o desafio está lançado. Procura na bibliografia da educação infantil, né? Procura os teóricos da educação infantil. Na UF nós temos alguns que são referência. Luciano Osteto, Marta Maia, Nazaré Saluto. Procura. Agora nós temos no Rio de Janeiro, nós temos milhares de outros. Patrícia Corsino, Rita Ribes, Sônia Kramer. Procura, né? Procura os teóricos da educação infantil. Vê se está escrito em algum livro dessas pessoas que são pesquisadores, que estudam educação infantil há décadas. Procura lá e vê se está em alguma linha, em alguma nota de rodapé, se está escrito assim: tem que ensinar o aluno de 4 anos a escrever com a letrinha de mão dada, tem que saber escrever o nomezinho, tem que... Vê lá se está escrito isso. Procura aí. Procura nas leis de diretrizes e bases da educação infantil e vê se é isso que está escrito lá. Vê se o eixo da educação infantil está lá, ensinar a letrinha. Vê se está lá escrito isso. Vê se está lá escrito que é para ensinar letra cursiva na educação infantil. Vê se, se isso tem referencial. Então não tem. Não tem referencial. Não tem nem referencial legal, nem referencial teórico. Mas, Andréia, todo mundo fala... Então, esse é um currículo inventado pelas escolas privadas para convencerem os pais de que isso é educação de qualidade. Não é. Criança copista, criança que copia a letrinha, não é criança alfabetizada. Tá? A alfabetização não passa por cópia de letrinha. A alfabetização sequer passa por formato de letrinha. A alfabetização passa pelo entendimento do que essa letrinha está dizendo. Lembra lá dos sumérios, gente? Então, a gente sabe disso há 5.000 anos. A alfabetização passa pela compreensão dos sentidos e não de forma de letra. Então vamos lá. Vamos discutir letra cursiva?
Primeira questão. A Gestalt, escola da psicologia, do início do século XX, quer dizer, já tem mais de um século essa informação. Ela nos ensinou que a semelhança confunde e que a diferença facilita o processo de percepção e diferenciação para as pessoas que estão na fase inicial da escrita. Então eu quero compartilhar com vocês essa ideia. Olha os dois textos, né? Um está escrito em letra de imprensa maiúscula, o outro, ou bastão, maiúscula, e bastão minúscula. Antigamente chamava bastarda e bastardinha. Os portugueses têm uns nomes ótimos para as coisas, né? Então chamava letra bastarda e letra bastarda. Eu não descobri até hoje por que eles deram esse nome para a letra. Mas antigamente, quando inventaram a letrinha, chamava bastarda e bastardinha. E, pasmem vocês, lá no Brasil, colônia, se defendia alfabetizar com essa letra, tá? A letra bastarda e bastardinha, como vocês podem ver, né? A bastão maiúsculo e minúsculo. Você tem aí. Repara como é mais fácil, visualmente, né? Você perceber a palavra, a letra, o espaço entre as palavras, na forma como a letra maiúscula, né? Todo o alfabeto escrito em maiúsculo tá escrito. Ah, mas Andréia, não tem letra maiúscula e minúscula? Não tem, a criança tá na fase inicial da escrita. Você quer ensinar crase para criança a essa altura do campeonato? Não. Calma. Agora ela tem que perceber a letra, a palavra. Ela tem que entender o texto. Ela tem que ver para poder entender. Olha aqui a letra bastãozinha minúscula, né? Olha como as letras são parecidas. É bolinha e tracinho, tracinho e bolinha, gente. É como a gente tentando entender o que um coreano está escrevendo. O que é a letra tailandesa. Entende? Tenta olhar isso com esses olhos. Quando a gente olha para uma escrita, né, que nós não entendemos, um tailandês, um coreano, olha a dificuldade da gente compreender aquilo. Para a criança também. Ela está na fase inicial da escrita. Então é muito difícil. E aí eu não posso dificultar. Eu tenho que facilitar, tá? Então, para eu ensinar a criança a ler e a escrever, eu preciso trabalhar com uma letra que a criança pelo menos consiga entender o que está vendo. Primeira coisa, entender o que está vendo, tá? E a letra... bastão minúscula. E, sobretudo, a letra cursiva, que tem um movimento dificílimo. Não ajuda em nada. Não ajuda, atrapalha. A exigência motora, né, da escrita cursiva vai desestimular essa criança a escrever. Desestimula, sabe por quê? Porque cansa. Faz um teste você. Pega uma folha de caligrafia e tenta reproduzir o movimento correto. Não é essa letrinha que você usa. Porque essa letrinha que você escreve não é cursiva. É a sua letra, né? Na verdade, a letra é identidade. Dificilmente um adulto alfabetizado vai usar a letra cursiva. Ele vai escrever com uma letra misturadinha. Tá? Então, faz essa experiência. Você, que já está com a mão calejada, tenta copiar alguma coisa em letra cursiva. Chega até o final da folha e me diz como é que foi essa experiência. É dura, é difícil. Ainda mais nós que estamos acostumados a digitalizar tudo, né? Todo mundo aqui, ó, usa os dedinhos para escrever. Pega um lápis. A caneta não. Pega um lápis e copia uma página em letra cursiva. Você vai entender o que eu estou dizendo sobre dificuldade motora. E ver se você vai querer escrever muita coisa com essa letra. Professores do segundo segmento, segundo motivo. Professores do segundo segmento, ensino médio e faculdade, não usam nem exigem letra cursiva para nada. Então veja, a letra cursiva é um artefato cultural que só existe aonde não deveria existir, na educação infantil, e aonde é bobagem que exista, que é no ensino fundamental 1. Depois ela não é mais usada. Ela não é mais usada nem pelos professores, não sei vocês, mas meus professores de química, física, matemática, história, geografia, ninguém escrevia com letra cursiva. Ninguém. Quando a gente sai pelas ruas, pouquíssimas coisas
usam letra cursiva. Mas, André, a criança não precisa identificar? Precisa. Precisa. O meu papel não é excluir conhecimento. O meu papel é ofertar todo o conhecimento possível. Então a criança precisa reconhecer, sim, todo o alfabeto em letra cursiva, maiúsculo e minúsculo. Esse alfabeto tem que estar na minha sala de aula? Tem que estar na minha sala de aula. A criança tem que identificar? Tem que identificar. Agora, ela precisa, na fase inicial da escrita, escrever com essa letra? Não. Mas ela pode? Pode. É uma opção dela. É uma opção dela. A escrita, ela tem duas exigências. Ela precisa ser legível, porque a gente escreve para o outro. E ela precisa fazer sentido. E isso não tem a ver com letra, né? Então, o que você escreve precisa ter coerência, coesão, precisa fazer sentido, né? Precisa ter uma ordem de discurso. E ela precisa ser legível. Nenhum desses dois aspectos passa pela letra cursiva. Muito pelo contrário. Eu, por exemplo, na faculdade nunca mais peço trabalho manuscrito, porque misericórdia. É cada letra que eu não consigo entender o que está escrito. Então, eu desisti de letra, né? Então, digitalizado é bem melhor de entender. E se você escreve em letra, né, de imprensa, como você escreve toda vez que você vai preencher formulários, né, na sociedade, quando você é convidado a escrever alguma coisa, você vai usar a letra de imprensa, você não vai usar a letra cursiva, tá certo? A letra cursiva, ela é um artefato cultural, tá? Ela teve a sua função social. Há milhares, né, há séculos passados, você escrevia com pena, né? E toda vez que você levantava, pingava. Então ficava um texto todo sujo, todo cagado, ninguém conseguia ler nada. Lembra? A escrita tem que ser legível. Então, a gente vai... Se vocês pegarem textos mais antigos, vocês vão reparar, inclusive, que não tem nem separação entre as palavras. A pessoa vai escrevendo feito uma louca direto. Quem quiser que encontre aonde a palavra termina e aonde a palavra começa. Por quê? Por que isso? Porque eu tinha que usar um artefato cultural que, se eu levantasse, pingava e borrava tudo, tá? Então a letra cursiva, ela foi inventada por um italiano, nasceu como letra itálica para facilitar a vida de quem escrevia naquela época. Naquela época. A letra cursiva também foi usada durante muitos anos, né? Porque minha avó, por exemplo, trabalhou em cartório, tinha letra linda, né? Porque era importante. Certidões de nascimento, certidões de casamento, né? Todos os ofícios, os cadernos, os livros do cartório eram registrados manualmente. Então a letra, ela era uma ferramenta de trabalho, era uma ferramenta cultural. As moças, quando estavam em idade vindoura de casar-se, né, preparavam convites de casamento com letras, desenhar, fazia, né? A gente tinha até... Eu sou de uma geração que ainda pegou de desenhar letras góticas. Mas aquilo era um artefato cultural. Hoje, eu não vou ficar desenhando letra gótica, eu vou baixar a fonte, né? Inclusive tem fonte de letra cursiva no computador, chama Mamãe que nos faz. Então, assim, letra cursiva é treino motor. Se a criança e a família da criança acham importante, pode fazer, à vontade. Fica em casa, o tempo que tiver lá à toa, pega e faz letra cursiva. Eu, na escola, jamais vou perder o pouquíssimo tempo, porque vocês sabem que a escola brasileira tem pouquíssimo tempo, né? Toda escola séria tem de 6 horas para cima. A nossa tem 4 horas e meia e olhe lá. Então, eu não vou perder meu tempo com letra cursiva. Letra cursiva é treino motor. Não precisa de mim. Não precisa do meu conhecimento pedagógico para desenvolver letra cursiva. Quem quiser, que treine a letra cursiva. E eu não vou nem cobrar, porque ela realmente é um artefato cultural que sequer é exigido ou usado em 2023. Imagina daqui a 20 anos, quando essa criança for um adulto. Imagina se essa criança daqui a 20 anos vai usar sequer caneta para alguma coisa. Nós usamos cada vez menos. Nós, na nossa realidade, 2023, usamos cada vez menos caneta e papel. Essa criança daqui a 20 anos provavelmente não usa. E eu tô entravando o processo da alfabetização, estressando essa criança que já tem tanta coisinha para pensar dentro da cabeça dela, com treino mecânico. Bom, então a caligrafia faz tanto sentido no século XXI quanto você fazer um curso de datilografia
ou você ensinar no curso de pedagogia, ou você exigir, por exemplo, que o seu professor, né? Ah, eu sou coordenadora pedagógica, eu vou virar para os meus professores e falar assim, gente, acabou a xerox, né? O negócio é, voltou a letra cursiva, voltou o mimeógrafo também. Todo mundo fazendo matriz em carbono e rodando no mimeógrafo, que é melhor. Não é isso? Então, é isso. Tem coisas que, com o tempo, perdem o sentido. Então, curso de datilografia, perdeu o sentido. Mimeógrafo, perdeu o sentido. É isso, perdeu o sentido. Então, a caligrafia perdeu o sentido. Ela não tem. Ah, mas ela desenvolve a questão da coordenação. Para. Tem 300 atividades para você fazer com a criança, muito mais interessantes, que desenvolvem coordenação motora fina. E quanto ao cognitivo, eu quero lembrar a vocês que milhares de pessoas não usam sequer a escrita fonética, nem o alfabeto latino para escrever. Usa ainda ideograma para escrever e eles não têm problemas cognitivos. Muito obrigada, eles passam bem. Aliás, eles estão passando muito bem, tá bom? Então, esquece essa história de que letra cursiva desenvolve... A escrita manuscrita, para algumas pessoas, elas conseguem uma relação melhor para memorizar determinadas coisas, isso é verdade. Mas não vamos confundir escrita manuscrita, a letra que eu uso para escrever, com caligrafia. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Então, quem gosta de caderno, quem estuda usando, escrevendo, porque diz assim, mas eu aprendo melhor assim. Continue fazendo, porque isso é uma estratégia do seu cérebro. Isso faz bem, né? Isso funciona para a sua forma. Então, não é universal. Funciona para você, você continua usando. Letra manuscrita. Volto a dizer, a sua letra manuscrita não é caligrafia. É a sua letra manuscrita. Tá bom? Então, finalizando esse capítulo, longo capítulo. Cópia de letra não ensina a ler e a escrever. Vou repetir. Cópia nenhuma ensina coisa nenhuma. Cópia é cópia. Cópia é tão mecânico que você não pensa nem no que você está fazendo. Faz esse exercício. Tenta fazer uma caligrafia copiando alguma coisa, fecha a folha e fala assim, o que você escreveu? Sobre o que se tratava isso? Você vai ver que o seu cérebro, ele estava muito mais acionado e preocupado com a parte motora do que com a parte da compreensão. Então, você sabotou a parte da compreensão. Certo? Então, veja, se isso é um desafio pra gente, que já é adulto, que já tem uma trajetória de escrita, você imagina para uma criança na fase inicial da escrita. Ela acaba de copiar o quadro e não faz a menor ideia do que está escrito ali. Ela estava prestando atenção no movimento motor. Ela estava prestando atenção na cópia e não no sentido, e não no texto. Então você fez o caminho inverso, você sabotou o processo de compreensão dessa criança. E ler é compreender. Né? Então, a escrita é um processo cognitivo, complexo, de codificação de ideias, né? Através de um sistema que tem uma relação com a fala. É de uma complexidade absurda. Né? Então, eu vou expressar sentimentos e pensamentos que eu falo, sentimentos e pensamentos que eu expresso falando, eu tenho agora que expressá-los através de um código que guarda uma relação com a fala, mas não é transcrição da fala, tá? A gente vai falar sobre isso mais tarde. Então, gente, caligrafia, ela é um aspecto muito pequeno e muito menor na questão da alfabetização. Vamos pensar qual é o sentido da escrita, qual é realmente o conteúdo, o que é conteúdo de escrita e o que é forma de escrita. E a forma não pode ser mais importante ou maior do que o conteúdo.